Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre os obsessivos compulsivos. E será que eles são tão certinhos assim? Por que será que eles são tão certinhos? Nosso texto hoje vai estar baseado nos mecanismos de defesa, nos procedimentos defensivos. Então, vamos para o nosso vídeo de hoje. E o primeiro ponto é falar um pouco mais sobre os mecanismos de defesa. Por que será que eles existem, né? Eles são importantes para que não soframos por alguma coisa, né? Para que não venha aí um sentimento de dor, para que não venha aí uma sensação de desconforto, de incômodo, de perturbação, né? Então os mecanismos de defesa eles entram em ação justamente para evitar esses processos, principalmente quando nós temos aí algo que está recalcado, né? Ah, então, quando a gente fala do obsessivo compulsivo, nós temos que, de certa forma, dar uma separada nesses termos para a gente compreender melhor. O obsessivo, ele usa muito mais o isolamento do afeto, ou seja, separar o afeto da situação, né? Já o compulsivo, ele usa muito mais a anulação, a ação para separar aí, ou melhor, para evitar aí que algo aconteça. Então o isolamento do afeto está justamente entre ver a cena, ter um pensamento, tornar algo mais racional, mas não conectar isso a um sentimento. A anulação é como se tivesse ali a possibilidade de evitar que algo aconteça. Como nós falamos no vídeo anterior sobre pulsões, há essa questão do pensar e do agir, pensar e agir. Então, esses dois mecanismos aparecem nesse momento. Só que o que acontece também? O obsessivo, ele usa aí um isolamento do afeto meio que disfarçado. Nem sempre ele reconhece aí a questão do isolamento, então vai utilizar outros procedimentos, como a racionalização, a moralização, a intelectualização, que são coisas determinadas aí pela fala, né? Falar, justificar algo, encontrar uma justificativa, dar uma desculpa. Se é racionalização, até mesmo uma mentira pode fazer parte desse processo para tentar justificar alguma coisa e para que aquilo se torne menos desagradável. Quando nós falamos aí da moralização, mesmo procedimento, mas falando de regras, de obrigações. E a intelectualização vem aí no processo de querer comprovar, trazer dados científicos e informações concretas sobre aquilo que ele está falando. Então, o obsessivo vem nessa questão do isolar o afeto, ser mais racional diante das situações. Tá? Mas nós também podemos dizer que nesse processo entre obsessivos e compulsivos, também há a formação reativa, também há o deslocamento. No caso da formação reativa, é porque nem sempre o obsessivo vai querer expressar o seu sentimento, principalmente quando ele tem a raiva. Então essa forma de não expressar o seu sentimento está ligada aí nessa formação reativa. Ele vai utilizar uma outra forma de se expressar. Já o deslocamento, como nós falamos também no vídeo anterior, o obsessivo ele sente muita raiva. Então essa raiva ela vai ser transferida, vai ser deslocada para uma outra pessoa, que dentro da clínica, diretamente para o analista. Então, todos esses mecanismos de defesa podem estar relacionados aí com esse contexto entre obsessivos e compulsivos. Quando a gente fala do processo cognitivo, ou seja, da cognição e dos processos mentais, estamos falando mais especificamente dos obsessivos, né? Nós vemos muito a questão da desvalorização, da infantilidade, da fraqueza, da perda de controle, da desorganização, da sujeira, e tudo isso vai engatilhar esse comportamento do obsessivo. Né? Vamos dar um exemplo aqui, uma pessoa que está muito ligada ao trabalho, são os workaholics, né? Eles trabalham tanto com uma intenção, com o objetivo em si, ou melhor, isolando aí o afeto, isolando o sentimento, que eles podem chegar aí, inclusive, até maltratar seus funcionários, agir com uma certa impulsividade em relação às regras da empresa. Então tudo isso pode acontecer. E eles ficam parecendo aí que não são ligados a sentimentos, não têm sentimento pelas outras pessoas, né? Eles são seres bastante sociais, são seres humanos muito ligados aí ao social, ao estar com as outras pessoas, mas não demonstram todo esse sentimento, não demonstram esse amor, esse afeto, né? Muitas vezes por ansiedade, outras vezes por vergonha, e sempre direcionam o sentimento ao outro, algo que acontece e eles colocam o seguinte: imagine se você está nessa situação. Estão sempre direcionando ao outro, né? Assim como o deslocar. Deslocar
para o outro. Eles agem de uma forma bastante robotizada, bastante enrijecida, então por isso que dá essa sensação de que não tem sentimento. Já os comportamentais, aqui nós estamos falando no caso dos compulsivos, né? Eles usam muito a anulação, querer anular alguma coisa, como se fosse assim um poder mágico, de impedir que algo aconteça. A compulsividade, ela difere da impulsividade por conta da repetição. Então, a compulsividade ela é como se fosse um ritual. Não é exatamente um acting out, que a pessoa encena, em determinada situação tem uma cena, em determinado momento outra cena. Mas sim um procedimento que ela faz repetidamente, tem que ser sempre daquela forma. Né? Como, por exemplo, comer sem vontade. Como, por exemplo, limpar a casa ao invés de estudar. Criticar alguém mesmo sabendo que aquela crítica toda não vai ter efeito nenhum, porque a pessoa nem está ali. Então tem essas questões da repetição, do processo de fazer a mesma coisa. Isso está ligado aí a um ato compulsivo. Estão muito aí ligados também à culpa, né? Assim como os obsessivos estão ligados aí à raiva, os compulsivos estão ligados à culpa. E qualquer culpa que possa surgir no dia a dia das pessoas, isso pode aí desenquadrar ou desencadear aí uma compulsão. Né? Nesse sentimento de achar que pode controlar aquilo que poderia acontecer, eles se colocam aí como controladores onipotentes, como se eles tivessem o poder de resolver aquela situação, de resolver aquela questão. Né? De anular alguma coisa. Então eles vêm com essa ideia, se eu fizer certinho, nada daquilo vai acontecer. Então eu tenho que fazer a coisa certa para que aquilo que eu pensei não aconteça. Por isso, esse processo de anular, querer que aquilo não aconteça. E nós falamos aí também da formação reativa. Né? Havia um entendimento anterior que os compulsivos aí, eles agiam de uma forma reativa, ou seja, eles tinham um sentimento, mas agiam de outra, com uma tentativa de racionalizar, de fazer o contrário, né, de compensar alguma situação fazendo o contrário. Mas depois foi visto que não é bem dessa maneira. Né. Um exemplo disso seria como se eles racionalizassem e a racionalidade tivesse como forma reativa essa mágica de anular alguma coisa. Pensei, mas eu tenho o poder de anular. Então isso seria o processo de formação reativa. Um exemplo disso, um homem que diz que quando ele dirige certinho, ele dirigindo certinho, nenhum acidente vai acontecer, nenhum incidente vai estar ocorrendo enquanto ele está no trânsito. Então ele anula todas as possibilidades das outras pessoas causarem um acidente e ele se envolver. E aí vem nessa necessidade muito forte de sempre dirigir certinho, sempre estar correto, sempre estar fazendo aí tudo certinho. Né? Então é uma forma de se mostrar correto para esconder as próprias verdades. Por isso nós chamamos de uma formação reativa. Mas e você? Procura fazer tudo certinho? Você sempre faz as coisas corretamente? Coloca tudo organizadinho para evitar algum tipo de problema, algum tipo de consequência? Me conta aí nos comentários. Esse é o vídeo de hoje, um abraço e até a próxima.